Esse vídeo vale muito a pena você assistir, aliás, os outros também, mas esse a gente vai falar sobre emprego. E a gente precisa conversar sobre algumas situações, porque depois de tantos anos da publicação da Berenice Piana, que é a lei que dá vários direitos à pessoa autista, e inclusive dizer que a pessoa autista é perante a lei uma pessoa com deficiência, por que que a pessoa autista, de repente, ela não tem acesso à lei de cotas? Ela vem atrás do emprego, uma oportunidade de um concurso, assim por diante, que tem uma cota reservada que vai de 2 a 5% das vagas devem ser destinadas à pessoa com deficiência. Por que é que a pessoa autista de repente não consegue? A gente precisa conversar sobre algumas situações. A gente não vai dar uma resposta pura, mas vai de repente levar a gente a imaginar por que que isso está acontecendo, o que precisa mudar. Essa conversa é muito válida e você, se puder, comenta por aí e também fica por aí. Vai ser muito interessante a gente abordar esse assunto. Então, fica aí. Que a gente, nós pais, cuidadores responsáveis, está sendo mencionado conversando com duas amigas. Esse é o Meu Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade, muito obrigado por você estar aí. E se é que você está aí, nos ajuda, nos segue, compartilha esse vídeo e leva essa informação a quem precisa. Eu acredito, gente, que existe muita coisa para conversar sobre esse assunto, então a gente vai tentar partir ou fazer esse vídeo em vários pedaços, mas a gente vai tentar. A gente tem uma condição que é o autismo. O autismo realmente por si só, ele existe várias outras condições ou subcondições que a gente chama de comorbidades, que de repente podem estar associadas dentro daquela mesma pessoa. Mas o autismo por si só já é uma situação a se observar e assim entendeu dentro da lei Berenice Piana, que foi publicada. Já tem algum tempo que a Berenice Piana ela já foi publicada e mesmo assim a situação da deficiência ainda é muito pouco explorada quanto a benefícios. Talvez a pessoa, por causa da Berenice Piana, tenha direito a IPVA reduzido ou assim por diante, redução de taxas, aproveitamento de filas, redução de espaços, a prioridade, mas na hora de trabalhar. Ou, de repente, acham que a Berenice Piana se resume a atender a criança e o adolescente. Não é o ECA, né, gente? A Berenice Piana trata o autismo, pessoa autista em todas as suas fases da vida, inclusive na idade sênior ou na velhice, como alguns preferem. Então, por que que isso não acontece? Então vamos lá por parte. A pessoa autista tenta uma vaga para o mercado de trabalho e ela não consegue. Ah, mas eu sou autista, eu tenho direito à lei de cotas porque eu sou deficiente perante a lei Berenice Piana. A lei Berenice Piana, em alguns momentos, ela não foi internalizada. O que é internalização? Internalização, por exemplo, o seu chefe na tua empresa quer mudar uma regra geral da empresa, a empresa vai lá 30, 40 anos, e ele resolve mudar alguma coisa, um recheio, um sabor diferente naquele hambúrguer, mas as pessoas de repente não internalizam com facilidade. Não é do nada que mudou aquele determinado procedimento que todos vão fazer. Muita gente vai continuar fazendo do mesmo jeito até que aquela novidade seja internalizada. Mas para que seja internalizada, esse chefe vai ter que fazer campanha, vai ter que colocar cartazes, chamar para capacitação, treinamento, investir tempo para que as pessoas possam de repente esquecer o como era antes e aplicar como era agora. Então isso é internalização. Esse processo é longo, mas precisa de visibilidade. Me fala, onde que você vê canais que falam a respeito disso, desse assunto, da fase de emprego da pessoa autista? Porque estão falando só da intervenção precoce, estão falando da fase infantil, do diagnóstico, que é o autismo, e outras tantas situações tão importantes. Mas o autista cresce e ele vai procurar emprego. Quando ele vai procurar emprego, o que ele recebe? Um monte de situações onde ninguém sabe nada sobre o autismo, porque as pessoas acham que o autista é aquela que foi divulgado lá atrás, que só fala da criança. E essa criança cresceu, tem 18 anos, tem 19 ou tem 50 e está tentando uma vaga no mercado. E ele apresenta o currículo, eu quero uma vaga, quero concorrer para uma vaga de pessoa com deficiência. Mas qual a deficiência que você tem? Ah, eu sou autista. Mas você estudou, você tem filhos, você tem família, você quer concorrer para uma vaga com deficiência? A lei diz que eu tenho direito. Por que eu não tenho? Ah, tudo bem, então vamos passar por uma etapa de recrutamento ou vamos mandar você para uma junta médica para dizer se você tem direito ou não.
Aí vem o grande problema. As juntas médicas não conhecem o autismo, conhecem o autismo clínico, não conhecem essa situação do autista que chamaram de funcional, aquele que se vira sozinho. Gente, se deixasse muito autista, se virava sozinho, bastava que ele fosse bem estimulado, bem cuidado e não tivesse tanto preconceito quanto a sua pessoa e sua forma de agir. E nem precisava estar normalizando tanto. Então, existe uma situação em que várias pessoas autistas chegaram a trancos e barrancos com todas as dificuldades ao mercado de trabalho, passaram por faculdade, assim por diante, mas elas não conseguem um emprego porque existe essa confusão. Eu preciso ver o que você tem de deficiência. Você vê uma pessoa autista e de repente, mas você não pode ser deficiente. Aí, eles, para poder justificar, eles apelam para um outro instrumento chamado CIF, que é um Código Internacional de Funcionalidades, que vai dizer quais são as dificuldades que essa pessoa tem que merecem, de repente, pleitear a vaga para deficiente. E se ela não tiver nenhuma visível? Porque lá tem dificuldade de falar, dificuldade de relacionar com as pessoas, dificuldade de jantar, tem um membro... Tem várias, é um rol gigante. Qual é a dificuldade que essa pessoa tem? E se de repente ela não apresenta ou manifesta nenhuma? Inclusive as meninas com masking que conseguem esconder o autismo. Não, você vai ter que concorrer com uma concorrência. Você não tem dificuldade nenhuma, basta que você se esforce um pouquinho. Essa do esforço mais um pouquinho é ideal, né? Quando você se esforça um pouquinho tendo ferramentas diferentes ou faltando ferramentas, né, gente? É muito fácil você falar que alguém competir com o outro em relação de desigualdade. E aí, a pessoa vem e não se enquadra no CIF. E aí falam para ela, não, você não tem essa vaga. Por quê? Porque não existe uma normalização. Criou a lei Berenice Piana, mas não normalizou como isso ia chegar à empresa. E ninguém discute isso há anos. Como é que normaliza? A pessoa autista, qualificada, que tem o código tal, ela sim, ela tem o direito a concorrer a cotas. Está escrito em algum lugar que ela tem direito a concorrer a cota? Não tem. Talvez com a mudança agora do CID para o CID-11, que já vem descrito quais são os desafios que cada um daqueles códigos tem. Se você não conhece o CID-11, dá uma olhadinha lá, porque ele é mais completo que o CID-10. Ele vem dizendo já de cara quais são as dificuldades que essa pessoa pode apresentar. E lá, talvez, com o CID-11, a gente possa ter o direito garantido. Mas mesmo assim, aqueles que porventura ganharam o diagnóstico muito recentemente, assim na fase adulta, e talvez diagnósticos que não vieram de uma junta ou vieram de... vão criar um monte de situação. Então aquela pessoa que tem dificuldade, que é autista adulto, que tem diagnóstico recente, talvez essa tenha muita dificuldade no mercado. Aqueles que são acompanhados por médicos, que vão acompanhar pelo CID-11, que vai ter o relato do qual é a dificuldade que essa pessoa tem, talvez elas possam sim ganhar, mas é preciso que os ministérios, os tribunais do trabalho já estejam atentos a essa situação, para que de repente, quando isso aparecer e denúncias surgirem de não estar cumprindo, os tribunais do trabalho sejam enérgicos em cumprir a lei. Mas para cumprir a lei é preciso ter a lei. Não dá para falar sobre Berenice Piana sem uma normalização. O pessoal dos tribunais precisa de uma normalização e não esperar que de repente um juiz do STF ou um juiz possa dizer de forma cautelar ou de forma assim preventiva que aquela pessoa tem direito, porque só vai servir para aquela pessoa. E aí a pessoa vai ter gasto dinheiro com advogados para poder ir atrás do seu direito que ela tem. A gente precisa conversar mais sobre esse assunto para internalizar na comunidade autista, primeiro, que o autista cresce, que ele precisa e ele vai querer trabalhar, que ele vai querer, de repente, ter outras situações que levem a sua autonomia e independência, e não simplesmente ficar falando o tempo inteiro do anjo azul. Pois é, inclusive o anjo azul usa rosa de vez em quando, amarelo, roxo, lilás, tantas coisas que a gente precisa internalizar que parece que é resistente no autismo. A gente vai conversar em outros vídeos sobre esse assunto e vale a pena que você de repente traga suas perguntas para que a gente possa falar o seguinte: olha, tem um caso que aconteceu assim, para a gente poder de repente trazer aqui e falar, talvez tenha acontecido isso. E por que aconteceu isso? Porque não está internalizado. Por que não está internalizado? Por não estar normatizado
a condição autista. O direito da pessoa autista existe, só que precisa estar no papel para que as empresas cumpram. Às vezes a empresa até quer cumprir, mas não existe o que fale para ela como ela deve cumprir, para que de repente ela não se sinta prejudicada ou julgada, inclusive internamente, que é outra situação que precisa ser internalizada sobre aqueles que vão achar que aquela pessoa está levando vantagem, assim como algumas pessoas acham que outras pessoas estão levando vantagem ao ir com um cordão no pescoço, identificando-se que é uma pessoa que tem uma doença oculta, uma condição oculta, a uma fila de prioridade. Já experimentou essa situação? Se imagina, dentro de uma empresa, por que contratou essa pessoa? Ela não tem nada, por que ela... Enquanto o assunto não foi internalizado, pois é, a normatização vai ter que exigir que as empresas também invistam em capacitação sobre o assunto, para que de repente reduza o que aquilo na escola chama de bullying. São aquelas situações em que a pessoa autista vai ser segregada e não incluída, mas integrada à empresa por força de lei e não porque a empresa ou as pessoas aceitam porque desconhecem o assunto. Nossa, tem tanta coisa para mexer. Não é simplesmente a lei, tá, gente? A lei foi o start. A gente precisa sentar e discutir essa lei. Discutir de forma séria, sensata, sem duplos interesses. Porque, inclusive, o emprego apoiado tem muito interesse de empresa. Ou você acha que as pessoas que estão trabalhando muito no lobby do emprego apoiado estão pensando no bem da pessoa autista? Ou simplesmente é mais um nicho que vai ter que vender para a empresa, para que a empresa cumpra. Agora, preocupação, muitas dessas empresas de emprego apoiado não estão preocupadas com coisa nenhuma, simplesmente estão fazendo marketing, porque parece que estão fazendo uma coisa boa para as pessoas. Então, lidar com o autismo é muito mais do que, de repente, fazer uma boa ação, tá, gente? Uma tremenda caridade. É vestir a camisa. Fecha a camisa, veste a camisa pelo autismo. Vai valer muito a pena. Então, até a próxima.